Olá, pessoal, estamos aqui novamente com o podcast Papo Entre Elas e hoje nós trouxemos aí um profissional da área de educação física, que é o Murilo Lara, aí com uma grande experiência, com formação, com especialização em postura, que é uma das grandes queixas, né, dos médicos quando falam em cirurgia plástica, que é a correção da postura das pacientes, que tem uma relação muito importante com os resultados, e biomecânica, que daqui a pouco ele vai poder contar um pouquinho para nós sobre as suas experiências. Então, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre o emagrecimento e a importância da atividade física nesse processo de vibrolipoaspiração e também nesse produto individual. Então, seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigado, Rita. Obrigado pela oportunidade de bate-papo. Espero contribuir bastante com conhecimento para o pessoal. Isso aí, vamos lá. É um assunto muito pertinente, né? Eu acho, não sei se você tem visto isso ou tem enxergado isso, mas eu acho que as pessoas estão buscando mais, né, esse autocuidado, principalmente pós-pandemia, né? A gente vê as pessoas assim, pensando em caminhada, cada um, né, se identificando com a atividade física que mais gosta, mas eu não sei em percentual hoje da quantidade de pessoas que estão em busca de uma atividade física, né? Tanto para o bem-estar físico quanto para o bem-estar mental. Você teria esse dado ou não? Esse dado de relação de atividade a gente não tem, a gente tem mais em relação a quem está mais parado, digamos assim, que é o que a Organização Mundial de Saúde propaga de acordo com um certo tempo, mas a gente realmente observa que, principalmente durante a pandemia e depois, o pessoal ficou com aquele certo medo e quis aproveitar mais, cuidar mais de si. Então, hoje a gente vê cada vez mais um aumento da procura pela atividade física, questão de saúde e estética também. Olha que legal. Isso é muito importante, né? Esse autocuidado, as pessoas se olharem um pouquinho mais e se enxergarem, né, como um produto importante, né, o autocuidado. Então, vamos lá. Como, né, nós já falamos, o Murilo aqui, ele nesse processo de emagrecimento da vibrolipoaspiração, o Murilo ele vem, né, para o nosso time para agregar e potencializar o emagrecimento das nossas pacientes, né? E aí, Murilo, a minha primeira pergunta, né, eu acho que é óbvio, mas é importante a gente enfatizar o tempo todo para os nossos pacientes, qual é a importância do exercício físico no processo de emagrecimento? Muita gente acha que emagrecimento é só fechar a boca e continuar a rotina normal, mas o exercício físico, tanto o exercício aeróbico, uma corrida, uma bicicleta, quanto a musculação, eles ajudam e potencializam esse resultado de emagrecimento por diversos fatores que a gente vai conversar durante o nosso papo aí, e realmente tem essa importância e eu acredito que não tem que ficar de fora, ele tem que acontecer junto. Tem que fazer parte, né? No processo de vibrolipoaspiração, né, nós tratamos muito o tratamento de vibrolipoaspiração como um tratamento multidisciplinar, onde estão envolvidos psicólogos, nutricionistas. Agora, né, sempre recomendamos que a pessoa volte às suas atividades físicas, né, volte à academia, e agora nós temos o Murilo que vai estar aí acompanhando quem quiser também nesse processo. E quais os tipos, né? Eu acho que você já falou um pouquinho, mas quais os tipos de atividades físicas que são mais eficazes para perda de peso? Na verdade, assim, a gente cria como um ideal de mais eficaz a combinação tanto da atividade aeróbica quanto da atividade relacionada à musculação. O aeróbico ele vai ajudar a mobilizar mais a gordura no nosso corpo como fonte de energia, e a musculação ela vai potencializar dando massa magra para o nosso corpo, que a massa magra ela faz gastar mais energia comparado com a gordura. Então, uma pessoa com maior número de massa magra, maior quantidade de massa magra, ela vai gastar mais calorias e, consequentemente, ela vai emagrecer mais também, comparado com alguém que só faz aeróbico. E como é difícil, Murilo, ganhar massa magra. Quanto tempo que o paciente começa, né, a ganhar massa magra? Uma das coisas que me responde isso, depois te pergunto outra coisa, porque hoje vem as minhas dúvidas pessoais também, né, nessa história. É uma consultoria com você. Ótimo. Então, a gente sempre
pensa como a partir do start que a pessoa dá do exercício, ela já começa a ter resultados desde o primeiro momento. Mas a gente tem uma certa adaptação que acontece ali no primeiro mês, adaptação essa de neurológica também, então a gente aprende os movimentos, o nosso corpo, algumas pessoas têm mais facilidade, outras não, mas os resultados, principalmente ganho de massa muscular, eles já vão acontecendo logo nesse primeiro mês e em seguida, mas também depende muito de vários fatores, de genética da pessoa, o controle alimentar da pessoa, a frequência de treinos dessa pessoa, então é bem complexo, mas sim, a partir do primeiro momento ela já começa a ganhar massa muscular. Com relação à frequência de treinos, né? Hoje nós percebemos que temos aí pessoas que treinam, tem os atletas de finais de semana, sábado e domingo, temos os atletas que diários, todos os dias, né? A gente treina na mesma academia, inclusive o Murilo é meu professor também na academia. Sim. E temos aqueles que intercalam os dias da semana. Qual é o melhor? O melhor é assim. Todo dia. Quanto mais fizer, mais resultado você vai ter, né? A Organização Mundial de Saúde, de novo falando sobre ela recomenda no mínimo 30 minutos diários de atividade física, seja ela qualquer que seja, mas em torno de 1 hora ali de um exercício bem feito diariamente, pelo menos de segunda a sexta, a gente já tem bons resultados, se for tudo bem certinho, controle de dieta também, já vai ajudar bastante. Mas nos grandes centros, a gente percebe a dificuldade muitas vezes das pessoas de poderem, né, na rotina do dia a dia, né, na correria do dia a dia, de conseguir fazer uma atividade diária, física. É possível eu compensar isso no final de semana e treinar uma vez durante a semana ou não? Sim. O final de semana nada mais é do que um outro dia da semana. Então, às vezes a pessoa durante a semana com a rotina de trabalho, filhos, né, e etc., estudo, às vezes ela acaba tendo mais tempo no final de semana, então ela pode incluir também um sábado ou um domingo para ajudar na atividade física, na prática de atividade física, que vai trazer também esse complemento de resultados para ela. Nos gostos, né, das pessoas, dos pacientes, né? Tem pessoas que não querem ficar na academia preso, puxando um ferro, e que preferem ir para o parque, né, fazer uma caminhada ou pedalar. E isso pode impactar nos seus resultados também, né? Porque uma atividade só aeróbico não é o ideal, né? Principalmente para quem está no processo de emagrecimento. Exatamente. Assim como eu comentei, o aeróbico junto da musculação é o mais ideal para gerar um gasto calórico maior e, consequentemente, levar uma maior quantidade de emagrecimento. Porém, tem pessoas que não gostam muito da musculação e eu sempre acabo dizendo que a musculação, geralmente, o pessoal que não gosta é mais no começo, no início. A pessoa começa a gostar quando ela começa a ver os resultados, né? Então, vê a parte do corpo mais durinha, mais definido, um pouco maior, aí ela começa a tomar gosto por isso. Porque, lógico, na verdade, gostar, amar são poucas pessoas, né? A gente brinca que é melhor ficar dormindo e comendo, é muito mais gostoso, né? Do que ficar sofrendo lá para ter resultados. Mas, hoje em dia, a gente tem diversas práticas diferentes de atividade física, tem crossfit, tem atividade externa, grupo de corrida, cada vez vem crescendo mais também, e isso inclui na parte do aeróbico, mas a musculação acaba sendo a base de tudo e é essencial, tem que ter também. E, querendo ou não, é minha parte, é minha especialidade, então eu sei bem dessa importância. Na pandemia, nós percebemos um comportamento das pessoas do treino em casa, né? Então, foram desenvolvidos aplicativos, consultorias de treinos, e teve algumas pessoas que ainda estão nessa rotina, né, de treinar em casa e se adaptaram muito bem. É possível ter um treino eficaz com ganho de massa em casa? Principalmente no início, quando a pessoa é uma pessoa destreinada, ela não está acostumada com atividade física, ela vai ter um resultado melhor com um treinamento em casa, né? Porque ela vai precisar de menos peso, ela vai precisar de menos equipamentos e menos materiais para gerar um resultado né, no corpo dela ali.
Mas com o tempo, né, realmente ela vai precisar acabar tendo um material, seja em casa ela vai precisar ter um par de halteres, algumas anilhas, uma barra, para melhorar esse processo e auxiliar no treino dela. Porque senão acaba se estagnando, ela sempre fazendo com, por exemplo, 3 quilos durante um ano, ela vai chegar uma hora que vai atingir um platô e ela não vai ter mais resultado. Esse que é o platô que não atinge mais o resultado, é isso? Quando você fica fazendo repetidamente exercícios com o mesmo peso, com a mesma programação, aí você não para de ter resultado, é isso? De forma geral, sim. A gente trabalha dentro de um protocolo de treino bem montado, de tempos em tempos você vai ter alterações. Seja uma alteração de exercício, uma alteração de carga, que é o peso, a quantidade do peso, alteração de volume, que é a quantidade de exercícios e movimentos que você faz. Então você tem que ter essas alterações para o teu corpo não estagnar. Se você ficar fazendo o mesmo treino durante 6 meses, não é interessante. Dentro desse, e é importante a gente enfatizar que é uma realidade, que a gente vai na academia, né? Nós mulheres, os homens também, o que você se depara na academia? Com pessoas já malhadas, né? Com treinadas, malhadas não existe, né? Pessoas treinadas que já estão com um corpo, se não ideal, mas aceitável, né? Nos quesitos da estética aí, né? Daí fica muito individual o que é a aceitação. Mas, e aí a gente sabe que tem muitas pessoas que estão com sobrepeso ou até mesmo na obesidade que não vão para a academia por medo, por vergonha da exposição. E como que você sugere trabalhar isso? Porque como quebrar essas barreiras de ir para a academia? Eu estou acima do peso, eu chego lá, eu não me identifico com as pessoas que estão lá. E isso é super compreensível. Como que os pacientes, as pessoas, né, que querem passar por essa mudança de vida, elas têm que transpor esse medo. Eu vejo que esse medo inicial que acontece com algumas pessoas, ele é bastante diminuído quando essa pessoa tem um bom acompanhamento. Então, se ela tem uma boa instrução, seja do instrutor da academia ou do personal, enfim, de quem quer que seja que esteja acompanhando ela acaba se sentindo mais confortável naquele ambiente, até mesmo por esse cuidado que o profissional está tendo com ela, até mesmo pelo conforto da conversa entre os dois ali, ela acaba se sentindo mais próximo do ambiente, vai fazendo uma amizade ou outra, então isso vai ajudando. Mas realmente a pessoa que está sozinha, chega numa academia onde ninguém ajuda ela fica perdida, ela vai se frustrar porque ela vai ver alguém que ela acha mais bonito do que ela, ou vai ver o instrutor ajudando a mulher mais bonita, a mulher mais novinha, e ela acaba se frustrando com isso, seja homem ou seja mulher, e falar, isso aqui não é meu ambiente, eu vou largar a mão. Vou desistir. Entendi. E é possível ficar no trabalho aeróbico, né? Não me identifico, não tenho o que eu faço, eu não quero ficar no ambiente de academia, não me sinto acolhido ali. É possível fazer um trabalho fora da academia? De emagrecimento e atividade física? É possível, né? Assim como comentei, treinos em parques, em ambientes abertos, até mesmo em casa. Você vai ter um resultado, sim, de emagrecimento, porque você vai estar gerando um gasto calórico, e esse gasto calórico, se você estiver gastando mais calorias do que você está consumindo na sua dieta, você vai perder peso e vai emagrecer. Porém, a gente tem 2 probleminhas aí. Um problema é a flacidez, que com o tempo ela vai ficando mais evidente, né? E o outro problema que eu comentei já é a questão de você ter mais massa muscular, você vai ter um aspecto melhor do teu corpo, né? E vai gastar mais calorias também, né? E essa massa muscular vai depender de um treinamento com sobrecarga, que é o peso, digamos assim. Murilo, e o tempo, né? Se a gente falou em quantidade, posso treinar nos finais de semana e um pouco durante a semana, posso treinar, o melhor é treinar todos os dias, pelo menos os 5 dias da semana, mas e isso realmente é uma mudança de vida, né? São mudança de hábitos, não tem como eu treinar 2 anos da minha vida e parar, né? É difícil. Quando você pega uma frequência ali e você para, você sente falta.
muita gente na pandemia, quando fecharam as academias, eu principalmente, deu ali 4 meses, você começa a sentir dor aqui, dor ali, você sente falta do exercício pela disposição, a disposição da pessoa diminui, ela fica cada vez mais preguiçosa e fica cada vez mais difícil de voltar. Então, e perde os resultados, né? Também. De acordo com um certo tempo, o número de massa magra dela vai diminuindo, a massa muscular vai diminuindo, o corpo vai degradando isso, e daí fica mais difícil de voltar depois. Então eu sempre falo que é melhor não parar. Quanto maior a frequência e maior a constância, melhor vai ser no geral ali. E o hábito da atividade física, ela se torna hábito mesmo, né? Ela começa a ficar parte da rotina e, de fato, eu acho que a liberação dos hormônios, dopamina, serotonina, né? Seja lá qual hormônio for, ele faz você ter a necessidade de treinar, né? Com um pouquinho mais de... Não parar, na verdade, que é para sempre. A gente vê isso muito, principalmente na turma da manhã das academias, que é o pessoal que está indo primordialmente antes do trabalho, né? A pessoa acabou de acordar, às vezes ela chega com aquele sono, meio desanimado, acabou o treino, ela sai totalmente disposta, animada, conversando. Então a gente nota bastante isso, esse resultado no humor das pessoas também. E dentro dessa condição de vida aí, de correria e de não ter tempo, e às vezes não tem coragem e nem disposição, porque dorme muito tarde, não consegue acordar cedo, porque já tem que trabalhar, o efeito do corrida dos ratos, né, que a gente chama. Tem muitas mulheres, eu vejo, assim, às vezes no Instagram, que elas começam a treinar após os 50 anos. E com resultados incríveis e ganho de massa. É possível ganhar massa após os 50 anos sem nenhum tipo de remedinho? De recursos? Então, vai depender de alguns fatores, né? Então, vai depender da genética da pessoa, de como é o treinamento dela, de como é a alimentação dela, mas sim é possível. Na verdade, aquele mito do metabolismo lento, ele vai acontecer mais a partir dos 70, 80 anos, é bem depois. O nosso metabolismo ele é meio que estável na nossa fase adulta, até basicamente ali perto dos 70 anos. É só depois disso que começa a curva de diminuição, né? Que o metabolismo vai ficando mais lento. Então a pessoa sim consegue ter resultados. Na verdade, o que atrapalha o resultado são vários outros fatores da rotina, do dia a dia da pessoa, e não a questão do metabolismo e da idade dela. Que bom, né? Isso é uma notícia boa, isso. Aí, os planos, né, de exercícios, quais são os principais, né? Quais são os princípios a serem considerados para criar um plano de exercício individual? Certo. Então, assim, né, como eu trabalho, né, uma das minhas especializações ele é a postura. Então eu sempre falo que o trabalho inicial da pessoa é ter uma avaliação física e postural para saber o que ela precisa fazer de exercício. Seja para ganhar massa, seja no emagrecimento, que é o assunto aqui da nossa conversa. Então, com essa avaliação e também uma avaliação quantitativa, então a gente vai avaliar medidas, percentual de gordura, vai avaliar também a questão da postura para ver o alinhamento do corpo, ver o que precisa melhorar na estética geral. E também vai fazer, por exemplo, um questionário ali, perguntando o que a pessoa gosta, não gosta de fazer, quanto ela tem de tempo. Você faz o adipômetro ali? Também. E nós, nas clínicas Lipa, temos a bioimpedância, sim, né? Também. As duas são... Eu sempre falo que quando a pessoa tem a possibilidade de fazer, geralmente faz a bioimpedância com nutricionista, eu mesmo trabalho com o adipômetro, são complementares, então a gente tem esse acompanhamento. Quanto mais dados sobre a pessoa, melhor, para a gente ter mais informações para trabalhar com ela. Muito bom. E a relação do gasto calórico, primeiro, o que é e o que está relacionado com a perda de peso? O gasto calórico, basicamente, é a energia que o nosso corpo usa, né, para movimentar a gente, primeiramente para sobreviver e depois para movimentar, né? Então, qual que era a outra questão? A perda de peso, né? Então, ali,
o que é o gasto calórico e como ele está relacionado com a perda de peso. Exato. Então, assim, né? Questão do emagrecimento, ela é meio que matemática. Então, você precisa gastar mais calorias do que você ingere, certo? Então, você tem que ter um certo gasto ali, esse gasto pode ser estimado, não tem como ter certeza. Então, por exemplo, aqueles reloginhos que hoje em dia muita gente usa, ele não é totalmente específico, ele dá uma média, porque ele é baseado na frequência cardíaca, né? E o gasto calórico, para ter certeza, ele precisa de outros parâmetros além da frequência cardíaca. Então, a gente precisa ter uma base desse gasto, né? Junto com a base ali do quanto a pessoa consome durante o dia de calorias, para ter esse balanço negativo, né? Gastar mais do que consumir e, assim, emagrecer. É, que a gente chama de uma alimentação consciente, né? Então, ter uma alimentação consciente juntamente com a atividade física consciente também. Tentar associar esses dois. E, geralmente, a alimentação acaba sendo mais difícil das pessoas, assim. De forma geral, as pessoas, elas conseguem treinar melhor do que comer melhor, né? Isso, diversos fatores, correria. É porque o alimento, ele simboliza confraternização, né? Reunião familiar. Vamos nos encontrar, ninguém vai se encontrar para não beber nada ou para não comer nada, né? Então, sempre tem alguma coisinha junto. Aí, a questão do alimento não é só ter energia, né? Ele tem esse lado emocional, né? Então, lógico, são poucas as pessoas, geralmente atletas, né? Que aí, no caso, tem a confraternização, mas leva a sua marmitinha, né? É verdade. Tá com as pessoas, mas tá comendo dele. Mas lógico, né? Ter esse controle. Lógico que você não pode ter confraternização todos os dias da semana. Muito bom, Murilo. E aí, assim, eu estou trazendo perguntas, né, que a gente recebeu aí dos nossos seguidores, que seriam, né, pode ser que algumas sejam redundantes, que eu já tenha falado, mas eu vou pontuar uma a uma, né? E uma delas é: quais são os sinais de que estou progredindo em direção ao meu objetivo de perda de peso através do exercício? Quais são os sinais que o corpo vai demonstrar? Acho que a gente mesmo vai se olhar no espelho e já vai ver, a balança vai mostrar, né? Eu sempre falo, né? Principalmente para a pessoa que está na academia, a balança não é o principal fator, porque se ela estiver fazendo a musculação, às vezes o peso dela é o mesmo, ou pode até aumentar um pouquinho, porque ela está ganhando massa muscular, né, e perdendo gordura. Então ela está emagrecendo, mas às vezes o peso não é o principal. Mas olhando no espelho, principalmente o que eu mais vejo, o que eu mais escuto das alunas é a roupa. Então a mulher ou o homem percebe que a calça está um pouco mais larga, a blusa está um pouquinho mais larga. E, né, depois, lógico, medidas, percentual de gordura, com as avaliações também, ter essa quantidade mais assertiva do quanto que você está emagrecendo. É por isso que é tão importante, né? Lógico que a balança vai me trazer algumas informações, mas o acompanhamento de um profissional é fundamental para você enxergar, porque é exatamente o que você falou, né? Eu estou treinando, estou fazendo musculação, mas não estou diminuindo na balança, então possivelmente eu estou ganhando massa magra. Sim, muita gente acha, estou treinando, faz 2 meses, me pesei e está igual, não está dando resultado nenhum. Na verdade, está dando resultado, mas é essa questão dessa troca, né? É uma mudança de vida, né? E assim, manter essa motivação, né? Superar os desafios do processo de emagrecimento. Qual é a dica? Todo mundo tem os dias bons e os dias ruins, os períodos bons e ruins, né? Eu mesmo, lógico, todo mundo tem dia que você chega na academia e fala, nossa, que preguiça, né? Mas é aquela, você tem que trabalhar a tua mente de acordo com o seu objetivo, né? Algumas pessoas vão precisar de um profissional específico para isso, né? Um psicólogo, alguma coisa assim. Mas, basicamente, é isso. Você tem que pensar no objetivo, né? E focar. Ao meu ver, e aquilo ali. É isso aí. Segue e vai. Aí vamos falar um pouquinho, né, do que é aí que o Murilo veio para somar. É lógico que possivelmente ele vai ser convidado mais vezes aqui. Falou do platô, né? Falou de tudo aí, das orientações, nós sabemos aí da sua capacidade, mas é muito importante a gente falar um pouquinho sobre
atividade física pós-vibrolipoaspiração, né? Hoje, né, o doutor Adriano, ele recomenda que com 30 dias já pode começar a fazer alguma coisa leve, com 60 dias está liberado. Como que é a condução desse processo? Pós 30 dias e pós 60 dias? Geralmente no pós 30 dias do cirúrgico ali, o médico ele vai, né, como você comentou, ele vai liberar uma atividade física mais leve. Geralmente essa atividade física mais leve está relacionada a uma caminhada na esteira, uma bicicleta de baixa intensidade, né? Dependendo do exercício da musculação, um exercício mais isolado, então não vai fazer um agachamento com barra nas costas, mas você pode fazer, por exemplo, uma rosca, uma cadeira extensora, algo mais tranquilo, com cargas menores, para não fazer tanto esforço assim. E de acordo com o tempo que vai tendo a liberação ali, você vai tendo uma recuperação melhor, você vai aumentando essas dificuldades do exercício, seja no aeróbico, você começa, né, uma esteira um pouquinho mais pesada, uma bike um pouco mais pesada, e na musculação a mesma coisa. Maravilha. Com 60 dias está liberado para tudo daí. Exato. Aí pode fazer aeróbico, pode fazer... E pode treinar com as cintas? Assim, né, se o médico, que geralmente eu vejo assim, se o médico diz que precisa, né? Ok. Se o médico diz que não precisa, não sou eu que vou colocar aquilo ali, porque para mim, ao meu ver, né, se não for a questão médica mesmo, que daí é do entendimento do médico responsável, não vai ter influência nenhuma. Como os nossos pacientes ele tem que usar 60 dias, dia e noite, as cintas, possivelmente se ele está liberado fazer atividades físicas leves com 30 dias, então ele vai ter que usar pelo menos durante os 30 dias, né? Exatamente. É isso aí. E daí você falou sobre os primeiros exercícios, né? Se pode fazer esses, né, mais leves, o que deve se evitar é exatamente esse agachamento. Exatamente, exercícios mais puxados, né? Um agachamento, um levantamento terra, né? Às vezes um stiff, que são exercícios que usam primordialmente a parte do core aqui do abdômen para estabilização. Então você vai fazer um esforço aqui, então não é interessante. Até porque está num processo de cicatrização, né? E lógico que a pessoa não vai fazer um crossfit, né? Ah, sim, com certeza. E assim, tem uma frequência indicada para os primeiros 30 dias para se exercitar? Porque com 60 está liberado, mas para os primeiros 30 dias? No mínimo 3 vezes por semana já é interessante, né? O que é o recomendado da base da atividade física, esse mínimo de 3 vezes por semana, e com o tempo você pode conseguindo aumentar essa frequência aí. E existem, Murilo, exercícios específicos para redução do inchaço? Na verdade, não, né? O inchaço nada mais é que a retenção do líquido do corpo. E para a circulação também sanguínea? Então, assim, na atividade física, de forma geral, a gente vai ativar o nosso sistema linfático, responsável por esse controle de líquidos, né? E propriamente ali com o suor, você vai tendo, né, a extração desse líquido, né? Lógico, geralmente atividade aeróbica acaba suando mais do que a musculação, então talvez seja mais interessante se a pessoa está pensando nessa questão de eliminar os líquidos de forma mais rápida. Maravilha. Aí vamos falar aqui quais são os melhores exercícios aqui para fortalecer a região abdominal. Aí nós vamos falar após 60 dias, né? Sim. Após a vibrolipoaspiração. Porque às vezes a paciente fez a cirurgia, né? Ganhou um contorno corporal muito bonito, mas ela precisa fortalecer esse abdômen. Exato. E nós sabemos que você tem uma aula específica de abdominal, né? O abdômen em si, né, para as pessoas comuns, né, que não fizeram a cirurgia, para a grande população, ele já precisa de um cuidado maior. Então, aquela questão de você sentar ali e fazer 3 de 15, 3 de 20, não é tão efetivo assim. Você tem formas mais efetivas de ativar a região abdominal. E principalmente para a pessoa pós-operatório, existem alguns truques que eu trabalho, né? Dentre eles o LPF, que é um exercício também respiratório, onde você ativa a musculatura interna da região abdominal. Não é só o abdômen dos gominhos aqui na frente, e sim uma musculatura interna que vai ajudar, né, a diminuir a percepção da barriga, também vai afinar a cintura,
porque você vai ter um abdômen mais travadinho, o core mais travado, digamos assim. Então, esse é um dos exercícios que vai ajudar bastante na região ali abdominal, também no pós-operatório, né, dessas pessoas, junto, lógico, dos exercícios abdominais mais padrão, digamos assim. Muito legal. E nesse modelo aí desse cuidado com o abdômen, a diástase. A diástase a gente vê algumas pacientes que passaram por uma gestação e é percebido uma diástase, né? Daí assim, ela não tem barriga, mas aquela barriguinha está projetada. Exato. É possível melhorar isso através desse acompanhamento? Geralmente, né? Aquela pessoa magra, que ela é magra, mas ela parece que ela é barrigudinha. Na verdade, são dois problemas isso, né? Um problema é um problema postural e outro problema também pode ser pela fraqueza muscular. Então, nessa pessoa, no caso na diástase, principalmente, não adianta você ficar fazendo só abdominal, seja o supra, seja o infra. Você precisa fazer tanto a LPF quanto alguns outros abdominais que trabalham de forma mais interna, mais consciente a região abdominal, para fazer esse abdômen fechar de novo, digamos assim. Então, existem alguns truques. Quanto tempo um acompanhamento para fazer fechar? Depende do tamanho da diástase? 4 semanas você já vai ter um bom resultado, né? Nossa! Quanto mais, melhor. E também vai depender da frequência que a pessoa vai fazer esses exercícios. Nessas 4 semanas, ela pode fazer 5 dias por semana ou pode fazer 2 dias por semana. Então, vai ter essa diferença. Mas se ela tiver uma constância boa em 4 semanas, ela já vai ter um bom resultado. Nossa, muito bom. Murilo, e com que frequência que nós devemos te consultar ou consultar um educador físico, né, para ajustar essa rotina de exercícios? Geralmente, eu trabalho com um plano de treino a cada 2 meses, né? Mas dentro desses 2 meses, a gente também coloca algumas adaptações, algumas alterações. Então, se a pessoa tiver a possibilidade de ter um acompanhamento mensal, digamos assim, ter o instrutor ou o personal sempre à disposição dela, né, para fazer essas alterações, vai ter um trabalho mais concentrado ali, um trabalho melhor, né? Se a pessoa, como a gente comentou lá no início, de a cada 6 meses ela querer mudar o treino ou ficar fazendo por conta, que muita gente acha que sabe, entende, não, eu já sei fazer, na verdade não sabe fazer nada. Então, é ideal que ela tenha esse acompanhamento mais preciso, intervalos mais curtos, para conseguir ter um resultado melhor. Nós temos nas clínicas Lipari, né, e você tem conhecimento disso, muitos pacientes que vêm de outros países, tem pacientes que vêm de outros estados, outras cidades, e que por muitas vezes vão querer saber, é possível ter um acompanhamento seu, mesmo não estando próximo? Sim, sim. Eu tenho atendimento, né, além do presencial, né, o atendimento padrão de personal, eu tenho um atendimento online, que é a consultoria premium. Consultoria premium, eu consigo ter o mesmo padrão de atendimento que eu tenho no presencial, só que de forma online, onde quer que essa pessoa esteja. Tá? Por quê? Porque eu trabalho com as mesmas bases, os mesmos protocolos que eu trabalho no presencial. Eu também vou ter essa avaliação física e postural. Lógico que eu não vou ter as medidas, né? Mas essas medidas eu posso ensinar a pessoa a fazer e ela mesma fazer e ir repassando. Mas a gente vai ter as avaliações estéticas mensalmente com as fotos. E como que ela vai saber se ela está fazendo o exercício certo, né? Porque às vezes, né, a pessoa tem um acompanhamento, o personal passa ali o treino dela, mas ela vai lá e faz sozinha, né? Então, dentro disso, eu tenho a minha plataforma de vídeos, né, como se fosse um Netflix, onde tem mais de 110 vídeos de todos os exercícios que ela precisar, alongamento, flexibilidade, exercícios da musculação, onde eu estou ensinando o exercício. E você passa o plano de exercícios individual também. Exatamente. Então, cada pessoa vai depender da avaliação dela, ela vai ter um treino específico. Então, aquela receita de bolo que geralmente acontece de forma geral nas academias, né? A pessoa, é uma mulher de 20 anos, pega o treino da outra ali, que é a mesma coisa, ela quer emagrecer ou ela quer ganhar massa muscular, é a mesma coisa. Na verdade, não, né? Com essa avaliação mais complexa, a gente vai ter um trabalho mais complexo e resultado mais completo. Muito legal. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente. Trouxe muitas informações, fizemos aí um bate-bola rapidinho, né?
mas é muito conhecimento e vale a pena reforçar a importância da atividade física no processo de emagrecimento, a importância da atividade física no processo de pós-operatório da vibrolipoaspiração. Sim. Então, contamos aí com a tua participação no atendimento com os nossos pacientes e muito obrigada por tanta informação, por tanto conhecimento. Trouxe aqui uma lembrancinha para você, obrigado. Tá? Eu que agradeço o espaço também, né, por compartilhar essas informações, porque está buscando esse emagrecimento agora, também junto com a clínica Lipari, né? E fico à disposição, meus contatos estarão por aí, é só me procurar e espero também, né, outras oportunidades para a gente conversar mais aprofundadamente sobre alguns assuntos. As dúvidas vão surgir com certeza. Com certeza. Pessoal aí, então a gente vai ter bastante conteúdo pela frente. Podemos, inclusive, abrir logo uma caixinha de perguntas. Sim, tá claro. Bom? Abrimos ali na clínica e aí marcamos um dia aí para você responder. Estarei respondendo tudo. Maravilha. Muito obrigada, Murilo. Obrigado. Até. Aê, muito bem. Mandou super bem, né?